Era o tipo de frio que rachava o motor dos carros e congelava a piedade de qualquer um. Larissa deveria ter passado por cima do homem que mal se sustentava em pé, bloqueando a porta do seu prédio. Nesta cidade, cuidar da própria vida não era só boa educação, era sobrevivência. Mas ela não passou. Arrastou um estranho trêmulo e agonizante para dentro da sua cozinha. Grande erro, porque quando o sol finalmente nasceu, a vítima trêmula tinha sumido, e o chefe mais implacável da facção da cidade ganhou uma nova obsessão. O metrô cheirava a lã molhada e arrependimento velho. Larissa encostou a testa no vidro riscado da janela, observando o borrão das luzes de sódio se espalhar através da garoa gelada. Eram 3h20 da madrugada. Seus pés doíam com uma pontada surda e rítmica que pulsava junto com o barulho das rodas do trem sobre os trilhos enferrujados. Trabalhar um plantão duplo na emergência do Hospital São Judas numa sexta-feira à noite significava que ela tinha passado as últimas 21 horas lidando com ferimentos, overdoses e a prepotência agressiva de bêbados. Ela só queria um banho quente. Até um morno já serviria, supondo que o aquecedor do prédio não tivesse se rendido de novo ao frio de julho. Larissa levantou a gola do casaco ao sair da estação. O vento vindo do rio a atingiu como um soco físico, cravando agulhas geladas em seu rosto. As ruas da Zona Leste estavam completamente mortas. Gente sensata estava dentro de casa. As únicas coisas em movimento eram sacolas de plástico rolando sobre o concreto, e a própria Larissa, cabeça baixa, chaves entre os dedos como uma arma improvisada. Ela entrou no beco estreito que levava à entrada dos fundos do seu prédio. A fechadura da porta da frente estava emperrada havia uma semana, e o síndico não dava a mínima. Foi então que ela viu a bota. Era de couro caro, gasta na ponta, saindo de trás da lixeira transbordando. Larissa parou. Todo o instinto de sobrevivência que ela tinha afiado em 8 anos morando naquele bairro gritava para ela dar meia volta, caminhar até a lanchonete, 24 horas, 3 quarteirões adiante, e esperar o amanhecer. Você não investigava corpos em becos. Você não bancava a boa samaritana. Você mantinha os olhos à frente e a boca fechada. Mas a bota se mexeu. Uma respiração baixa e chiada soou por cima do vento uivante. Larissa praguejou baixinho. Afrouxou o punho das chaves. Apertou a alça da sua bolsa de lona e deu um passo cauteloso à frente. "Ei!" chamou, a voz mal ultrapassando a tempestade. "Não estou procurando encrenca. Você está vivo aí?" Nenhuma resposta. Só outra respiração úmida e entrecortada. Ela contornou a lixeira. Um homem estava caído contra a parede de tijolos, meio submerso numa poça de lama gelada. Vestia um sobretudo de lã escuro, pesado o bastante para afundar junto com ele. Seu queixo repousava sobre o peito, cabelos escuros grudados na testa pela garoa. Larissa se agachou, mantendo distância segura. "Senhor!" Ele não se moveu, mas a luz fraca do poste iluminou algo escuro e viscoso se espalhando sob seu lado esquerdo. Não era só água. Um cheiro pesado, quase metálico, cortou o odor de lixo e cimento molhado. Ela se disse para ir embora, entrar, trancar as fechaduras e ligar anonimamente para uma central que levaria 45 minutos para chegar. Até lá, o frio teria terminado o que quer que tivesse ferido aquele homem. Ela seria só mais uma estatística numa cidade construída sobre elas. Mas ela era enfermeira. Pior, era uma enfermeira que lembrava como era receber uma ligação às 3 da manhã, dizendo que alguém que ela amava tinha se esvaído sobre o asfalto molhado porque ninguém se deu ao trabalho de parar. "Droga!" resmungou. Larissa se ajoelhou, sem se importar com a lama gelada encharcando sua calça jeans. Estendeu a mão, pressionando 2 dedos com força contra o pescoço dele. A pele estava fria como gelo. O pulso ali embaixo existia, mas era fraco, filiforme, acelerado. O choque estava se instalando, agravado por uma hipotermia severa. A cabeça dele caiu de lado, e por um segundo ela viu o rosto, mandíbula angulosa, um corte fundo e sujo acima da sobrancelha. Ele era jovem, talvez perto dos 39, mas suas feições estavam travadas numa linha dura e severa, mesmo inconsciente. "Certo, seu teimoso. Você não vai morrer no meu portão."
disse Larissa. Agarrou-o pelas lapelas do casaco e puxou. Ele era incrivelmente pesado, um peso morto agravado pela lã encharcada. Larissa gemeu, as botas escorregando no gelo. Conseguiu erguê-lo, deslizando o próprio ombro sob a axila dele. O homem gemeu, um som cru e gutural. Os olhos se abriram, só uma fresta. Eram escuros, desfocados, encarando o vazio da parede de tijolos. Anda! Ela ordenou, a voz áspera. Não consigo te carregar. Use as pernas. Ela não entendeu as palavras, mas um reflexo primitivo pareceu despertar. As botas dele arrastaram no chão. Juntos, cambalearam os últimos metros até a porta pesada de metal do prédio. Larissa mexeu nas chaves com uma mão, equilibrando o peso instável dele com o quadril. A porta se abriu com um clique. Ela empurrou com o ombro e o arrastou para o corredor de luz fluorescente fraca. Cheirava a repolho cozido e maconha barata, mas estava fora do vento. Ele desabou de imediato, arrastando Larissa junto. Ela raspou os joelhos no piso, mas se levantou depressa. Não aqui. Escada acima, vamos. Levou 10 minutos angustiantes para subir 2 lances de escada com ele. Quando destrancou a porta do apartamento 2B, Larissa estava encharcada de suor, os pulmões ardendo. Arrastou-o para dentro, fechou a porta com o calcanhar e passou o ferrolho. Deixou-o cair sobre o piso desbotado da cozinha minúscula. O homem ficou ali, absolutamente imóvel, uma poça escura de água e algo mais começando a se espalhar pelo chão barato. Larissa passou a corrente, encostou-se na porta e o encarou. O silêncio do apartamento se instalou ao redor deles, quebrado só pelo chiado irritado do aquecedor no canto. Ela tinha acabado de trazer um homem ferido e misterioso para dentro de casa. Bom! Sussurrou para o cômodo vazio. É assim que começa filme de terror. Larissa não teve tempo de entrar em pânico. Pânico era um luxo para gente cujos pacientes não estavam desfalecendo no chão da cozinha. Tirou o casaco molhado, chutou as botas e se ajoelhou ao lado dele. A prioridade era tirar as roupas encharcadas. A hipotermia o mataria antes de qualquer outra coisa. Ela o virou de costas. Ele gemeu, um som profundo e rouco, e sua mão direita disparou, agarrando o pulso dela com uma força assustadora, quase machucando. Larissa congelou. Os olhos dele estavam abertos agora, escuros, planos, como olhar para dentro de um poço de elevador vazio. Apesar de os lábios estarem roxos e de ele estar literalmente morrendo, o aperto era como um torno industrial. Hospital! Ele arrastou as palavras, a voz áspera como lixa. Sem hospital. Você precisa de um médico, disse Larissa. Calma, recusando-se a mostrar o medo que apertava seu peito. Você está ferido. Sem polícia, sem hospital. O aperto apertou mais, moendo os ossos dela uns contra os outros. Entendeu? Não havia desespero na voz dele, só um comando frio e absoluto. Não era um pedido, era uma ameaça. Certo, disse Larissa, mantendo contato visual. Sem polícia, sem hospital. Agora me solta antes que eu deixe você morrer aqui e estrague meu depósito de fiança. Ele estudou o rosto dela por um segundo agonizante, os olhos rastreando cada microexpressão. Então a mão relaxou, caindo no chão enquanto os olhos reviravam. Larissa esfregou o pulso, suprimindo um arrepio. Pegou uma tesoura de trauma da bolsa de trabalho. Começou pelo casaco, cortando pelas mangas, para evitar mexer nele mais do que o necessário. Depois de retirar a lã pesada, cortou uma camisa social arruinada e manchada. O dano era feio, mas não imediatamente fatal. Um corte profundo e irregular corria ao longo das costelas esquerdas, como se algo afiado tivesse rasgado a pele. Não era um ferimento redondo e limpo. Tinha errado os órgãos principais, mas era fundo o bastante para exigir pontos, e o sangramento era constante. O torso dele estava coberto de hematomas, alguns já amarelados, outros roxos e recentes. Ele parecia um homem que ganhava a vida levando trombadas de caminhão. Larissa se levantou e correu para o banheiro minúsculo. Pegou uma toalha limpa, um frasco de álcool, uma agulha e um carretel de fio de seda grossa que guardava no seu kit de primeiros socorros pessoal. Não era cirurgiã, mas tinha fechado ferimentos de briga de bar o suficiente na triagem para saber a mecânica.
Voltando à cozinha, ajoelhou-se ao lado dele. Isso vai doer, avisou ao homem inconsciente. Pressionou a toalha com força contra o ferimento. O corpo dele se contraiu, um espasmo violento de dor que arqueou a espinha, mas ele não acordou. Larissa manteve a pressão firme por 5 minutos, observando o relógio da parede até o sangramento diminuir para um simples escorrer. Limpou as bordas do corte com álcool. Os músculos dele tremeram em resposta à ardência. Enfiando a linha na agulha, respirou fundo. Não tinha anestésico, só agulha, fio e determinação pura. Apertou a pele entre os dedos e cravou a agulha. Ele acordou no terceiro ponto. Os olhos se abriram de repente, e uma respiração afiada assobiou entre os dentes. A mão dele voou para cima, fechando-se em volta da garganta dela. Larissa parou. A agulha ficou suspensa no ar. Ela não a soltou. Não lutou contra a mão dele. Só olhou para baixo. Os dedos dele estavam frouxos o bastante para ela respirar, mas a ameaça era explícita. Você acordou, disse, a voz surpreendentemente firme. Ele a encarou, o peito arfando, absorvendo a agulha esterilizada, a toalha manchada, os armários amarelados e surrados da cozinha. Olhou para as próprias costelas. O que você está fazendo? Rosnow. Tentando impedir que suas entranhas virem esteranhas, respondeu Larissa. Você está muito ferido. Estou costurando. Se você me estrangular, não termino o serviço e você estraga meu chão. Ele a estudou de novo, o mesmo olhar calculista e plano. O polegar dele roçou de leve o ponto de pulso dela. Estava sentindo o ritmo do coração dela, procurando pânico, procurando mentira. Devagar, a mão recuou do pescoço dela. Ele deixou a cabeça cair de volta contra o piso. Tem uísque? Tenho meia garrafa de vodka barata no congelador, disse ela. Pega. Larissa amarrou o ponto, se levantou e pegou a garrafa gelada. Não se deu ao trabalho de arranjar um copo, só entregou a garrafa. Ele desenroscou a tampa com uma mão e tomou um gole longo e punitivo. Nem estremeceu quando a bebida barata queimou a garganta. Continua, ordenou, devolvendo a garrafa. Larissa se ajoelhou de novo. Pelos 20 minutos seguintes, os únicos sons no apartamento foram o chiado do aquecedor, o vento lá fora e o som quieto do fio de seda passando pela pele. Ele não fez mais nenhum som. Não gemeu, não estremeceu. Só ficou olhando para o teto, a mandíbula travada. Quando finalmente terminou, amarrou o último nó e limpou o excesso de iodo. Colou um quadrado de gás estéril sobre a fileira desalinhada de pontos escuros. Pronto, disse, sentando sobre os calcanhares. Ellie não agradeceu, só se moveu, apoiando-se num cotovelo com um grunhido de esforço. Olhou ao redor do apartamento minúsculo, o papel de parede descascando, a pilha de contas atrasadas no balcão, a única poltrona junto à janela. Você mora aqui sozinha? Perguntou. Não é da sua conta. Ele olhou de volta para ela. Pela primeira vez, Larissa realmente o observou. Sem o sangue e a lama gelada, ele era impressionante. Maçãs do rosto altas, um nariz fino e aristocrático, olhos tão escuros que beiravam o preto. Mas não havia calor nenhum naquele rosto. Ele parecia completamente esvaziado por dentro. Uma máquina rodando com a bateria fraca. Você não deveria ter me trazido para dentro, disse ele baixinho. Da próxima vez que eu achar um homem morrendo no meu lixo, vou ter certeza de deixá-lo lá. Larissa retrucou, exausta e irritada. A adrenalina estava passando, deixando para trás um cansaço que ia até os ossos. Você estava congelando até a morte. Pessoas morrem todos os dias. Você intervém, se torna um alvo. Sou enfermeira. É um risco da profissão. Larissa se levantou, recolhendo as toalhas manchadas e as roupas arruinadas. Jogou tudo num saco de lixo. Você pode ficar no sofá. Eu vou dormir. Se roubar minha televisão, vou te caçar e arrancar esses pontos com os dentes. Ele soltou uma risada seca e rascante com isso. Sua televisão é um trambolho velho e pesado. Está segura. Larissa pegou um cobertor de fleece surrado da poltrona e jogou nele. Dorme ou não dorme, mas fica quieto. Ela entrou no quarto e trancou a porta. Sabia que era uma fechadura frágil. Se o homem quisesse entrar, conseguiria facilmente.
Mas ela estava cansada demais para se importar. Caiu na cama de roupa e tudo, esperando passar a noite olhando para o teto, ouvindo por passos. Em vez disso, adormeceu antes de a cabeça tocar o travesseiro. Larissa acordou com o brilho áspero do sol de julho atravessando a fresta das persianas. Piscou, desorientada, a boca com gosto de ferro e café velho. Por uma fração de segundo, achou que os eventos da noite anterior tinham sido um sonho febril induzido pelo estresse. Então sentiu a dor nos joelhos e lembrou da mancha no chão da cozinha. Sentou-se de repente, o coração martelando contra as costelas. Ela ouviu. Silêncio. O aquecedor não estava mais chiando. Não havia som de respiração, nenhum movimento na sala. Larissa desceu da cama, pegou um cabide de madeira pesado do armário como um pobre porrete improvisado e destrancou a porta do quarto com cuidado. Empurrou-a. O apartamento estava vazio. O cobertor de fleece estava dobrado num quadrado perfeito no braço do sofá. O saco de lixo com as roupas arruinadas tinha sumido. O chão da cozinha tinha sido limpo completamente. A única evidência de que um homem quase morreu ali era o cheiro fraco e persistente de iodo e lã molhada. Larissa abaixou o cabide, sentindo uma mistura bizarra de alívio imenso e decepção estranha. Foi até a cozinha ligar a cafeteira. Ao estender a mão para pegar sua caneca favorita, parou. Sobre o balcão de fórmica, bem ao lado da pilha de contas de luz atrasadas, havia um maço grosso de notas de R$ 100. Estava amarrado com uma faixa de papel branco lisa. Larissa encarou o dinheiro. Não tocou nele. Sabia como um maço daquele tamanho parecia? Tinha visto em filme. Eram R$ 13.000. Facilmente. Talvez mais. Debaixo do maço de dinheiro, havia um pequeno cartão cor de creme. Era um cartão de visitas, completamente em branco, exceto por um único número de telefone gravado em tinta preta na frente. Larissa recuou do balcão. A respiração ficou curta. Homens que deixavam R$ 13.000 sobre um balcão de cozinha na Zona Leste não eram homens normais. Não eram turistas que tinham sido assaltados. Ela caminhou depressa até a janela que dava para a rua. A tempestade tinha passado, deixando a cidade coberta por uma camada espessa de neblina gelada. A rua estava quieta, encharcada. Mas estacionado bem em frente ao prédio, com o motor ligado no ar frio da manhã, havia um SUV preto com vidros muito escuros. Enquanto Larissa observava, o vidro do lado do motorista desceu 1 centímetro. Uma baforada de fumaça de cigarro escapou para o ar frio. Quem estivesse lá dentro estava simplesmente sentado, observando o prédio. Larissa fechou as persianas de uma vez. Encostou-se na parede, a mente correndo. Foi até o balcão da cozinha, pegou o celular com dedos trêmulos e abriu um aplicativo de notícias local. A manchete estava escrita em texto grande e urgente. Guerra entre facções se intensifica. Massacre no Porto. Circulam rumores sobre o destino do novo chefe. Larissa clicou na matéria. Os olhos correram pelo texto rapidamente. Uma disputa por poder. Uma traição dentro da maior organização criminosa da cidade. Um tiroteio que deixou 6 homens mortos. O chefe recém-nomeado da organização tinha sido emboscado. As autoridades não sabiam dizer se ele tinha sobrevivido à noite. Ela rolou a tela. Havia uma foto de arquivo anexada à matéria. Larissa parou de respirar. Era ele, o homem do beco. O cabelo estava penteado para trás na foto. Ele vestia um terno sob medida, e não havia nenhuma marca no rosto, mas os olhos frios e mortos eram exatamente os mesmos. A legenda dizia: Rafael Contini, provável novo chefe da organização Contini. Larissa olhou lentamente da tela do celular para o maço de dinheiro sobre o balcão. Ela não tinha simplesmente salvado uma vítima aleatória da violência da cidade. Tinha salvado o arquiteto dela. Tinha costurado um monstro, entregado a ele uma garrafa de vodka e dito para não roubar sua televisão. Uma batida forte na porta do apartamento a fez pular, um grito abafado escapando de seus lábios. Ela encarou a porta. O ferrolho estava trancado. A corrente estava colocada. Senhorita Marchetti, chamou uma voz do corredor. Não era a voz rouca do homem da noite anterior. Era firme, profissional, alta o bastante para atravessar a madeira. Detetive Ricardo Amaral, Polícia Civil. Abre aí, por favor.
Larissa olhou para o dinheiro. Olhou para o cartão em branco. Ela deveria ser invisível. Deveria ir ao trabalho, pagar as contas e sobreviver. Em vez disso, o predador máximo da cidade tinha dormido no sofá dela, e agora a polícia estava na porta. O estranho trêmulo tinha ido embora, mas o pesadelo estava só começando. O coração de Larissa batia contra as costelas, um ritmo frenético e acuado. Ela encarou o verniz barato da porta da frente, escutando os nós dos dedos pesados baterem na madeira pela segunda vez. Senhorita Marchetti, eu sei que você está aí. O zelador disse que você chegou do plantão há algumas horas. Ela se moveu. A sobrevivência venceu a paralisia. Larissa agarrou o maço de notas de 100 e o cartão de visitas em branco do balcão. Enfiou tudo bem fundo no fundo do pote de farinha, enterrando o papel sob um monte de pó branco barato. Fechou a tampa com um clique, esfregou as palmas das mãos na calça jeans e respirou fundo para se firmar. Foi até a porta e tirou a corrente, mas deixou o ferrolho trancado, abrindo a porta só 5 centímetros. O detetive Ricardo Amaral parecia exatamente como a Zona Leste se sentia em julho, exausto, cinza e sem nenhuma paciência sobrando. Vestia um sobretudo bege amassado sobre um terno que tinha desistido de manter o vinco havia uma década. O distintivo pendurado numa corrente no pescoço descansava contra uma gravata torta e listrada. Larissa Marchetti? Perguntou. A voz era um rosnado grave e áspero. Sim, disse Larissa, mantendo o tom neutro, defensivo. A postura padrão de qualquer um falando com um policial naquele bairro. Posso ajudar, detetive? Se importa se eu entrar? Amaral não esperou resposta, deslocando o peso para frente. Larissa segurou a porta firme. Na verdade, me importo. Trabalhei um plantão de 21 horas, detetive. Dormi exatamente 3 horas. Seja lá o que for isso, pode acontecer no corredor. Amaral parou. Não pareceu bravo, só levemente incomodado. Puxou um caderninho de espiral do bolso do casaco. Justo. Recebemos uma ligação anônima há 1 hora. Alguém viu uma quantidade significativa de sangue no beco atrás deste prédio. Um rastro que vai direto até a porta de serviço dos fundos. Larissa manteve o rosto completamente inexpressivo. Cravou as unhas na palma da mão. Eu entrei pela porta da frente. A fechadura da porta da frente está quebrada, observou Amaral. Está assim há 1 semana, Larissa rebateu. O síndico é um inútil. Por isso eu tranco minha própria porta. Os olhos de Amaral, num azul aguado e desbotado, varreram devagar os 5 centímetros do apartamento de Larissa, que conseguia enxergar pela fresta. Ele respirou fundo pelo nariz. Tem cheiro de iodo aí dentro. Sou enfermeira, disse Larissa sem hesitar. Trouxe para casa um jaleco encharcado de antisséptico depois de inserir um dreno torácico. Está no cesto de roupa suja. Amaral mastigou o interior da bochecha. Olhou para as mãos dela. Ela tinha esfregado as manchas debaixo das unhas, mas os nós dos dedos estavam vermelhos do sabão forte. Você viu alguma coisa quando chegou em casa ontem à noite? Perguntou Amaral. Alguém rondando por aí? Alguém ferido? Umas 3 da manhã? Larissa deixou uma amargura sutil entrar na voz. Se eu visse alguém ferido naquele beco, teria continuado andando. Eu conserto gente quando estão na minha mesa no São Judas. Não saio procurando por eles no escuro. Era a mentira perfeita, porque era exatamente o que um morador cansado e endurecido da cidade faria. Amaral concordou devagar, aceitando a lógica cínica. Certo, disse Amaral. Fechou o caderninho de volta no bolso. Bom, mantenha sua corrente na porta, senhorita Marchetti. O boato é que houve uma reviravolta grande do outro lado da cidade ontem à noite. Muito tiro voando. O novo chefe da organização Contini levou um golpe. Ninguém sabe se ele está morto ou só escondido. Se ele estiver se escondendo, vai estar procurando um buraco para se enfiar. Larissa se forçou a manter o olhar dele. Vou ter isso em mente. Se você ver ou sentir alguma coisa além da sua roupa suja, me liga, disse Amaral. Virou-se e desceu pelo corredor escuro com cheiro de repolho, os sapatos pesados arrastando pelo piso. Larissa fechou a porta e passou o ferrolho. Deslizou pela madeira até chegar ao chão, puxando os joelhos contra o peito. Olhou para o pote de farinha. 13 mil reais. Um cartão em branco.
Rafael Contini não estava escondido num buraco. Estava operando. Tinha deixado uma gorjeta, saído do apartamento com pontos novos e agora tinha um SUV preto estacionado do outro lado da rua, vigiando a janela dela. Ela não era mais uma boa samaritana. Era uma cúmplice, e a polícia já estava rondando. Larissa fechou os olhos, a exaustão finalmente desabando sobre ela como um peso físico. Tinha outro plantão em 4 horas. A cidade não se importava se você tivesse sido pega no meio de uma guerra de facção. O aluguel ainda estava vencido. A emergência do Hospital São Judas era uma trincheira caótica e fluorescente. Era sábado à noite, o que significava que o painel de triagem era um bloco sólido de códigos vermelhos e amarelos. Larissa se movia pelo caos com precisão mecânica. Passou um acesso venoso numa adolescente desidratada, aplicou um curativo compressivo numa vítima de violência doméstica e administrou uma sedação leve num homem convencido de estar coberto de aranhas invisíveis. O caos, os gritos, o cheiro de álcool e suor, normalmente isso a aterrava. Era um mundo violento, mas era um mundo com regras, protocolos, dosagens, sinais vitais. Naquela noite, ela não conseguia se concentrar. Toda vez que as portas automáticas da ambulância se abriam com um sopro, o peito de Larissa se apertava. Ela esperava ver um SUV preto encostar. Esperava ver homens de casaco pesado carregando um Rafael Contini ferido de volta para ela. Ou pior, esperava ver o detetive Amaral atravessar a sala de espera, segurando um saco plástico com sua tesoura de trauma manchada lá dentro. Marchetti, você está viajando. A enfermeira-chefe Teixeira interrompeu, estalando os dedos na frente do rosto de Larissa. Leito 4 precisa de uma corrida urgente para tomografia de crânio. Vamos lá. Certo. Desculpa. Larissa pegou a ficha e empurrou a maca pelo corredor, forçando a mente de volta para a realidade estéril do hospital. Quando o plantão terminou, às 2:30 da madrugada, Larissa se sentia uma casca esvaziada. Trocou o jaleco no vestiário, jogando o casaco pesado de lona sobre os ombros. Só queria ir para casa, puxar o cobertor sobre a cabeça e fingir que as últimas 24 horas não tinham acontecido. Saiu pela porta dos funcionários no ar cortante da noite. O estacionamento era uma extensão de asfalto rachado, mal iluminado por lâmpadas de sódio tremeluzentes. Larissa não tinha carro. Pegava o ônibus, o que significava uma caminhada de 4 quarteirões até o ponto coberto mais próximo. Puxou o gorro sobre as orelhas e começou a andar, as botas rangendo na lama congelada da tempestade do dia anterior. No meio do quarteirão, uma sombra se destacou da lateral de uma loja fechada. Larissa congelou, a mão mergulhando instintivamente no bolso do casaco, fechando-se em volta do pequeno frasco de spray de pimenta que sempre carregava. O homem deu um passo para debaixo do poste. Não era Rafael Contini. Era mais novo, ombros largos, vestindo um terno cinza chumbo bem cortado que custava mais do que Larissa ganhava num ano, combinado inexplicavelmente com botas de trabalho pesadas com bico de aço. Tinha o nariz quebrado que não tinha se recuperado reto e olhos calmos e inteligentes. Ergueu um copo de papel. Vapor subia da tampa plástica. Café preto, disse o homem. A voz era suave, carregando facilmente sobre o vento. Sem açúcar, dose dupla de expresso. Larissa não largou o spray de pimenta. Quem diabos é você? Meu nome é Fábio, disse ele, dando um passo lento à frente e colocando o copo de café sobre a caixa de jornal de metal entre eles. Recuou, mantendo as mãos visíveis. O Sr. Contini me pediu para garantir que você chegasse ao ponto de ônibus sem incidentes. O gelo está traiçoeiro esta noite. Larissa encarou o copo. Não quero o café dele e não preciso de babá. Diz pro seu chefe que eu quero ser deixada em paz. Fábio ofereceu um sorriso pequeno e educado. Não alcançou os olhos. O Sr. Contini tem um grande respeito pela sua privacidade, senhorita Marchetti. Mas também tem uma dívida. No mundo dele, dívidas são âncoras. Elas mantêm a gente firme. Ele gosta de manter suas âncoras seguras. Eu não pedi dívida nenhuma, retrucou Larissa, o medo se transformando em raiva quente e afiada. Salvei a vida dele porque estava agonizando no meu lixo. Se ele quer me pagar de volta, pode chamar de volta o SUV estacionado na frente do meu apartamento e fingir que nunca me conheceu.
Fábio balançou a cabeça devagar. Os homens no SUV não estão vigiando você, senhorita Marchetti. Estão vigiando a rua. Houve uma disputa de poder ontem à noite. Certos grupos estão procurando algum tipo de vantagem contra o Sr. Contini. Você tirou ele do frio. Isso te transforma em vantagem. O ar frio pareceu atingir Larissa de uma vez, cravando direto nos ossos. O detetive, sussurrou. Fábio confirmou com a cabeça. Ele está farejando por aí. Pertence à delegacia, mas o superior dele pertence à família Vasconi. As pessoas que tentaram matar o Sr. Contini ontem à noite. Se o Amaral te ligar a ele, não vai te prender. Vai te entregar para eles. Larissa sentiu uma onda de náusea. Apertou a barra do casaco com força. Então, o que eu faço? Você vai trabalhar. Paga seu aluguel. Vive sua vida, disse Fábio calmamente. E guarda o cartão que ele deixou para você. Se o Amaral pressionar, ou se alguém que você não conhece bater na sua porta, você liga para o número. E se eu não ligar? Então você vai estar jogando com as probabilidades num jogo muito perigoso, disse Fábio. Levantou a gola do casaco. Pega o café, Larissa. Tá frio aqui fora. Virou e se afastou, desaparecendo nas sombras do beco tão rápido quanto tinha aparecido. Larissa ficou sozinha sob o poste tremeluzente por um bom tempo. Por fim, esticou o braço e pegou o copo de papel. Estava escaldante. Ela envolveu os dedos gelados em volta dele, tomando um pequeno gole. Era exatamente do jeito que ela gostava. A percepção de que eles sabiam o pedido dela de café era muito mais aterrorizante do que os homens no SUV. Quando finalmente chegou ao prédio, Larissa parou na entrada. A porta pesada da frente, aquela com a fechadura enferrujada e emperrada havia uma semana, estava firmemente fechada. Larissa esticou a mão e empurrou a maçaneta. Não cedeu. Olhou de perto para a madeira. Uma fechadura comercial nova e reforçada tinha sido instalada no batente da porta. O latão estava completamente sem manchas, brilhando fraco na luz baixa do corredor. Colado no vidro da porta, havia um pequeno envelope pardo com o número do apartamento dela, 2B, escrito em tinta preta elegante e afiada. Larissa arrancou o envelope e abriu. Dentro, havia uma única chave de latão recém-cortada. Encarou o metal brilhante na palma da mão. Seu síndico não tinha consertado a porta às 3 da manhã de um domingo. Rafael Contini tinha consertado. Ele estava trancando o resto do mundo para fora, ou trancando ela para dentro. Larissa encaixou a chave na nova fechadura. Girou com um clique pesado e satisfatório. Ela entrou, ouvindo o baque sólido da porta se fechando atrás dela, selando-a dentro da fortaleza que um chefe de facção estava construindo ao redor dela. Durante 3 dias, Larissa viveu num estado de animação suspensa. Ia trabalhar. Pegava o ônibus. Destrancava a fechadura nova e brilhante do apartamento e ficava olhando para o pote de farinha em cima do balcão. Não tocava no dinheiro. Tocar tornaria aquilo real. Tocar significaria aceitar que a mancha que ela tinha esfregado do chão pertencia a um homem que comandava sombras e comprava silêncio em maços de R$ 100. Ela tentava se convencer de que Fábio estava errado. Os homens no SUV tinham sumido. A rua fora da janela era de novo só uma via vazia e encharcada. Talvez Rafael Contini tivesse se recuperado o bastante para rastejar de volta para qualquer cobertura escura de onde ele governava, e aquilo tivesse acabado. Então veio a noite de quinta-feira. O São Judas estava incomumente quieto. A calmaria antes da inevitável corrida da meia-noite de intoxicação alcoólica e brigas de bar. Larissa estava no corredor dos fundos, fazendo inventário na sala de suprimentos B. Era uma caixa de concreto sem janelas, cheia de prateleiras de arame com bolsas de soro, gases estéreis e kits de sutura. Cheirava fortemente a álcool e papelão. Ela estava contando caixas de luvas de nitrila quando ouviu o rangido pesado de solas de borracha no piso atrás dela. Larissa se virou, esperando ver a enfermeira Teixeira segurando uma prancheta. Em vez disso, um homem estava parado bloqueando a porta estreita. Não usava jaleco. Vestia uma jaqueta de couro barata e grande demais, que rangia toda vez que ele mudava de peso, e uma corrente grossa de ouro descansava contra a gola da camisa preta. Mastigava chiclete, com a mandíbula frouxa e aberta. "Você é a Larissa?" perguntou. A voz era um nasal chorão,
mas não havia nada de fraco na forma como ele ocupava o espaço. Entrou na sala de suprimentos e deixou a porta corta-fogo pesada se fechar atrás dele com um clique metálico definitivo. O estômago de Larissa despencou, o pulso disparou, martelando um ritmo frenético na garganta. Ela recuou, esbarrando na prateleira de arame. As bolsas de soro balançaram com um baque surdo. "Pacientes não podem vir aqui atrás", disse Larissa. A voz tremeu, traindo a falsa bravata que ela tentava projetar. "A sala de espera é lá na frente." O homem sorriu. Era uma expressão feia, revelando um dente da frente lascado. "Não sou paciente, gata. Nome é Renan. Um amigo em comum me mandou pra cá. Detective Emerald, disse que você teve um fim de semana movimentado. Disse que você chegou em casa bem tarde numa sexta-feira, bem na hora que um certo indivíduo desapareceu no seu bairro." Larissa apertou a beirada da prateleira de arame. O metal cravou nas palmas das mãos. Emerald. Fábio tinha razão. O detetive não estava só sondando. Estava pintando um alvo nas costas dela. "Não sei do que você está falando", disse Larissa, mantendo os olhos fixos nele. "Cheguei em casa, fui dormir e voltei para o trabalho. Se você não sair dessa sala agora mesmo, vou apertar o botão de pânico do meu pager." Ela não tinha botão de pânico nenhum. O São Judas era cronicamente subfinanciado. Mas Renan não sabia disso. Deu outro passo à frente, encurtando a distância. O cheiro de cigarro velho e colônia barata e forte rolou dele. "Deixa eu te explicar uma coisa, Larissa", disse Renan, o tom largando a fachada de falsa simpatia. "Meus patrões estão sem um cara. Um cara que levou um corte muito feio nas costelas. Ele mal se aguentava em pé naquele beco atrás do seu prédio. Aí, puf, ele some. E você, uma enfermeira que sabe costurar um buraco, mora bem ali. Agora, talvez você seja só uma boa cidadã que remendou um vira-lata perdido. Ou talvez saiba para onde esse cachorro foi lamber as feridas dele." Ele esticou a mão, os dedos grossos e calejados se fechando ao redor do braço dela. O aperto foi repentino e brutal, os dedos cravando dolorosamente no bíceps. Larissa arfou, tentando se soltar, mas ele a empurrou contra a prateleira de metal. Uma caixa de seringas caiu no chão, espalhando plástico pelo concreto. "Eu não sei de nada", Larissa engasgou, o pânico finalmente vencendo o controle. "Escuta aqui, sua estúpida", Renan sibilou, se inclinando tão perto que ela sentiu o hálito quente e azedo dele no rosto. "Rafael Contini é um homem morto andando. A família Vasconi está tomando a cidade. Se você está escondendo ele, ou se sabe quem foi buscá-lo, você vai me contar agora. Porque se eu tiver que ir até seu apartamento de merda te perguntar de novo, não vou perguntar com gentileza." Ele apertou o braço dela ainda mais forte. Larissa sentiu um estalo nauseante de pressão na articulação do ombro. Lágrimas de dor pura brotaram nos olhos dela. Sua mão direita tateou cegamente ao longo da prateleira atrás dela. Os dedos roçaram num objeto sólido e pesado, o coletor de perfurocortantes. Sem pensar, Larissa agarrou a caixa vermelha de plástico grosso e golpeou com toda a força que conseguiu. A quina dura acertou Renan bem na têmpora. Elegron riu, atordoado, o aperto afrouxando o suficiente. Larissa o empurrou para trás. Renan cambaleou, o calcanhar prendendo nas seringas espalhadas, e caiu com força de joelho no chão. Larissa não esperou. Saiu correndo. Puxou a porta corta-fogo pesada e disparou pelo corredor, as botas martelando o piso. Não olhou para trás. Empurrou as portas duplas do vestiário dos funcionários, quase arrancando as dobradiças, e bateu a porta atrás de si, jogando o peso contra ela. Ficou ali, o peito arfando, escutando por passos. Nada. O corredor lá fora permaneceu quieto. Larissa desabou no banco de madeira em frente ao seu armário. O braço esquerdo latejava com uma dor surda e enjoativa. Puxou a manga do jaleco. Um hematoma escuro e feroz no formato de 4 dedos grossos já florescia na pele pálida. Ela estava sem tempo. Estava sem opções. Não era mais só vantagem. Era presa. Com a mão trêmula, Larissa mergulhou na bolsa. Puxou o celular e tirou a tampa de trás. O cartão de visitas cor de creme caiu no colo dela. Ela encarou os 10 dígitos gravados em tinta preta.
Tinha passado os últimos 3 dias odiando aquele pedaço de papel. Agora era a única tábua de salvação que ela tinha. Destravou o celular e discou o número. A linha tocou exatamente uma vez. Fala. A voz era um barítono grave e ressonante. Era ferro e aspereza, cortando através do barulho estéril do hospital ao redor dela. Era ele. Larissa fechou os olhos, uma respiração trêmula escapando dos lábios. Ele me encontrou. Houve uma fração de segundo de silêncio na linha. A temperatura da ligação pareceu cair alguns graus. Larissa? Não foi uma pergunta. Ele lembrava da voz dela. Um homem chamado Renan, disse Larissa, as palavras saindo em uma correria de pânico e falta de ar. Ele me encurralou numa sala de suprimentos. Trabalha para a família Vasconi. Disse que o Amaral mandou ele. Sabe do beco. Sabe o que eu faço. Você está machucada? A voz de Rafael era completamente destituída de pânico. Era clínica, calma de forma aterradora. Ele me agarrou, ela disse, olhando para as marcas roxas de dedos no braço. Eu bati nele. Me tranquei no vestiário, mas não posso ficar aqui, e não posso ir para casa. Escuta com muita atenção, instruiu Rafael. A cadência da voz dele era hipnótica, forçando o coração acelerado dela a se ajustar ao ritmo firme. Não volta para a emergência. Não fala com a enfermeira-chefe. Sai pela saída sul, perto da doca de carga. Tem um ponto cego nas câmeras de segurança perto das lixeiras comerciais. Você tem exatamente 4 minutos. Vai. A ligação caiu. Larissa deixou o celular cair na bolsa. Não parou para trocar de roupa ou pegar o casaco pesado. Jogou a bolsa de lona no ombro e empurrou a porta do vestiário. Os corredores do hospital viraram um borrão. Ela manteve a cabeça baixa, evitando o olhar de um funcionário empurrando um carrinho de roupa suja. Navegou pelo labirinto de corredores dos fundos, o cheiro de álcool dando lugar ao cheiro de escapamento e chuva gelada quando ela empurrou as portas pesadas de metal da saída sul. A doca de carga estava escura, iluminada só por uma única lâmpada amarela tremeluzente. O vento uivava sobre o concreto, mordendo instantaneamente através do tecido fino do jaleco. Ela estremeceu violentamente, os dentes batendo, enquanto descia os degraus de metal e corria em direção às enormes lixeiras comerciais verdes. Ficou nas sombras, se abraçando, os olhos varrendo o beco vazio e coberto de gelo. 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, nada. O pânico começou a arranhar a garganta dela de novo. E se ele não estivesse vindo? E se Renan a tivesse seguido? Ela recuou mais fundo nas sombras, a mão apertando o spray de pimenta na bolsa. Pneus sibilaram contra o pavimento molhado. Um SUV preto e reluzente, o mesmo que tinha ficado estacionado em frente ao apartamento dela, virou o beco. Não estava com os faróis ligados. Deslizou para frente como um tubarão cortando água escura e parou de repente a poucos centímetros das lixeiras. A porta traseira do passageiro se abriu. Entra, comandou uma voz do interior escuro. Larissa não hesitou. Praticamente se jogou dentro do veículo. A porta se fechou atrás dela com um baque pesado e pressurizado, selando-a lá dentro. O contraste era chocante. O interior do SUV estava incrivelmente aquecido, cheirando a couro rico e o traço fraco e limpo de bergamota. Os vidros eram tão escuros que o mundo lá fora se reduzia a um borrão turvo e cambiante. Larissa sentou na beirada do banco, o peito arfando, as mãos agarrando os joelhos. «Anda!» disse a voz. O SUV acelerou suavemente, saindo do beco e se misturando ao tráfego esparso da meia-noite. Larissa finalmente virou a cabeça. Rafael Contini estava sentado no banco ao lado dela. Parecia vastamente diferente do corpo sangrando e meio morto que ela tinha arrastado para dentro da cozinha. Vestia um terno escuro sob medida que escondia as bandagens que ela sabia estarem enroladas nas costelas dele. O cabelo escuro estava meticulosamente penteado, o queixo bem barbeado. O corte irregular acima da sobrancelha estava coberto por uma fita cirúrgica limpa. Ele não parecia um homem que quase tinha morrido 3 dias atrás. Parecia poder absoluto, sem desculpas. Mas os olhos dele eram exatamente os mesmos, escuros, planos e intensamente calculistas. Estava olhando para ela,
o olhar caindo brevemente para os braços nus e trêmulos, e então pousando no hematoma escuro e inchado que Renan tinha deixado no bíceps dela. Um músculo na mandíbula de Rafael se contraiu. Era a única rachadura na fachada impenetrável dele. Eu falei pra você, disse Larissa, a voz tremendo com uma mistura de adrenalina remanescente e raiva repentina e avassaladora. Falei pro Fábio que eu não queria me envolver. Falei pra você me deixar em paz. Falou, Rafael concordou suavemente. Esticou a mão e apertou um botão no console da porta. O calor na parte de trás do SUV aumentou, envolvendo a pele gelada de Larissa. Mas o Amaral forçou a situação. Vendeu seu nome para os Vasconi para quitar as próprias dívidas de jogo. Então, o que acontece agora? Larissa exigiu, virando-se totalmente para ele. Eu ganho um pedido de desculpas? Ganho uma passagem para fora da cidade? Você deixou 13 mil reais no meu pote de farinha, Rafael. Eu não quero seu dinheiro. Quero minha vida de volta. Rafael observou o desabafo dela sem se abalar. Deixou a raiva dela lavar sobre ele, completamente indiferente. Sua vida, do jeito que você conhecia, terminou no momento em que você decidiu bancar médica naquele beco, Larissa. Ele se inclinou levemente para frente. A proximidade fez Larissa se dar conta do tamanho dele, a tensão enrolada irradiando do corpo. O Renan, ao saber seu nome, significa que toda a família Vasconi sabe seu nome. Você não pode voltar para o seu apartamento. Não pode voltar para o São Judas. Você não tem direito de decidir minha vida, ela retrucou. Sou a única razão de você ainda ter uma, ele contrapôs, a voz caindo para um rosnado perigoso e baixo. O Renan não estava lá para fazer perguntas. Estava lá para quebrar seus dedos até você entregar minha localização. E depois ia acabar com você e deixá-la naquele armário. Larissa o encarou, a briga se esvaindo, substituída por um pavor frio e vazio. Ela sabia que ele estava dizendo a verdade. Tinha visto o olhar nos olhos de Renan. Para onde estamos indo? Ela perguntou baixinho, a voz finalmente quebrando. Rafael esticou o braço pelo banco largo de couro. Por um momento, Larissa achou que ele fosse tocá-la, mas ele simplesmente pegou uma manta pesada de cachemira, dobrada no console do meio, e a colocou sobre os ombros trêmulos dela. Nós vamos para casa, disse Rafael, virando o olhar de volta para a janela escura, observando as luzes de neon da cidade passarem borradas. E até eu queimar a família Vasconi até o chão, você me pertence. O elevador privativo subiu em silêncio absoluto. Nenhum ranger de engrenagens, nenhum balanço de cabos, só um mostrador digital contando os andares até parar no 40º. As portas cromadas se abriram, revelando um espaço que fez o peito de Larissa doer com o vazio cavernoso. O cobertura era uma fortaleza de vidro, aço e ardósia escura. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica do horizonte de São Paulo, as luzes da cidade brilhando como vidro triturado contra a extensão negra da represa Billings ao longe. Era de tirar o fôlego. Também era aterrorizante. Não dava para se esconder num cômodo feito de vidro. Rafael saiu do elevador primeiro, os movimentos rígidos. A adrenalina da fuga estava passando. O Fábio vai trazer suas coisas amanhã, disse Rafael, caminhando em direção a uma ilha de cozinha gigante em mármore preto fosco. O que você precisar do seu apartamento, roupas, documentos? Não preciso de nada do meu apartamento, disse Larissa, pisando com cautela sobre a madeira polida. Puxou a manta de cachemira mais apertada em volta do jaleco. Porque eu não vou ficar aqui. Rafael parou. Apoiou uma mão na beirada do balcão de granito, os ombros se contraindo, um flint microscópico, e fechou os olhos por uma fração de segundo. Você vai ficar. Nós resolvemos isso no carro. Você decretou isso no carro. Larissa corrigiu, a voz ecoando levemente no cômodo vasto. Caminhou em direção a ele, o medo recuando, substituído pelo pragmatismo frio e familiar que ela usava para navegar plantões de 12 horas de trauma. Eu não concordei com isso. Não sou uma propriedade que você pode guardar num cofre de luxo até as ruas ficarem limpas. Rafael se virou para encará-la. A luz forte embutida no teto captou os ângulos afiados do rosto dele. Ele parecia pálido, mais pálido do que estava no SUV. Não discutiu com ela. Só desabotoou o paletó, tirou-o
estremecendo enquanto o braço esquerdo se esticava, e jogou o tecido caro sobre um banco de bar de couro. A camisa social branca e impecável estava encharcada. Uma mancha escura e recente saturava o tecido sobre as costelas esquerdas, se espalhando devagar em direção à cintura. Larissa parou de andar. A raiva evaporou, imediatamente substituída pelo instinto profissional. Você arrebentou os pontos, disse, seca. Tive uma tarde ocupada. Rafael respondeu, a voz tensa. Apertou a beirada do balcão com mais força, os nós dos dedos ficando brancos. Houve uma divergência sobre rotas de transporte no porto. Exigiu presença física. Você é um idiota. Larissa deixou a bolsa de lona cair no chão. Onde está seu kit de primeiros socorros? Me diz que é melhor do que o álcool e a linha de costura que você me forçou a usar 3 dias atrás. Banheiro principal, corredor adiante, segunda porta à direita. Larissa não hesitou. Passou por ele, navegando pelo corredor austero e sombrio. O banheiro era do tamanho de todo o apartamento dela, revestido de mármore cinza do chão ao teto. Encontrou o kit médico embaixo da pia flutuante. Não era uma caixa padrão de farmácia. Era uma bolsa de trauma totalmente equipada. Alguém na linha de trabalho de Rafael se preparava para ferimentos graves, não cortes de papel. Ela pegou a bolsa, 2 toalhas limpas e voltou correndo para a cozinha. Rafael estava sentado num dos bancos de bar agora, a cabeça inclinada para trás, respirando pelo nariz, em contagens lentas e medidas. Tinha conseguido desabotoar a camisa arruinada, deixando-a aberta. Tira isso, ordenou Larissa, puxando um par de luvas de nitrila preta da bolsa de trauma e as calçando com um estalo. Rafael abriu os olhos, estudando o rosto dela. Não viu pânico ali. Viu o foco frio e desligado de uma mulher no seu elemento. Tirou a camisa e a deixou cair no chão. As bandagens improvisadas que Larissa tinha aplicado dias antes estavam encharcadas, a fita se descolando da pele. Ela retirou a gaze com cuidado. 3 dos pontos de seda grossa tinham se rompido completamente. O ferimento estava aberto, feroz, escorrendo devagar. Você não foi a um médico, ela afirmou, alcançando o antisséptico na bolsa. Não podia arriscar deixar rastro. Não com os Vasconi pagando metade da delegacia. Então você simplesmente se enfaixou e foi para um confronto violento. Larissa saturou um curativo estéril com o líquido antisséptico marrom. Se prepara. Isso vai arder. Ela pressionou o curativo contra o corte aberto. A respiração de Rafael assobiou entre os dentes, a mandíbula travando tão apertada que os músculos se contraíram debaixo da pele. Mas ele não recuou. Ficou perfeitamente imóvel, se rendendo completamente às mãos dela. Era uma dinâmica bizarra. Ele era o homem mais perigoso da cidade, capaz de ordenar execuções com um único telefonema. No entanto, sentado num banco na própria cozinha, estava totalmente à mercê dela. O Amaral entregou seu nome para eles, disse Larissa baixinho, trabalhando com eficiência rápida e treinada. Carregou uma agulha cirúrgica curva com fio de nylon de grau médico apropriado. O que acontece com ele? O Amaral é um sintoma, disse Rafael, a voz um rosnado grave e rascante. Observou as mãos dela se moverem, os olhos escuros rastreando cada ponto. Ele é um jogador degenerado que devia 260 mil reais à família Vasconi. Eles ofereceram quitar a dívida dele se ele encontrasse o homem sangrando no beco. Então ele procurou. Você não respondeu minha pergunta. Larissa amarrou o primeiro nó e puxou firme. O Amaral vai deixar de ser um problema para você, disse Rafael. Era uma afirmação de uma neutralidade aterrorizante. O Fábio está finalizando os papéis para transferir as dívidas do Amaral para o meu nome. Amanhã de manhã, o detetive vai perceber que deve a vida, o distintivo e os joelhos a mim. Ele nunca mais vai olhar na sua direção. Larissa engoliu em seco. Amarrou o segundo ponto. E o Renan? A expressão de Rafael mudou. A neutralidade sumiu, substituída por uma escuridão fria e vazia que fez os pelos do braço de Larissa se arrepiarem. Era o mesmo olhar que ele tinha dado a ela do chão da cozinha dela, quando a mão dele estava ao redor da garganta dela. O Renan tocou em você, disse Rafael baixinho. Ele agarrou meu braço. Ele colocou as mãos no que me pertence. Eu não pertenço a você. Larissa disparou,
amarrando o último nó com força agressiva. Cortou as pontas do fio e colou um curativo grosso e estéril sobre o ferimento fechado. Eu cuidei de você. Salvei sua vida. Isso nos deixa quites. Não me torna sua propriedade. Rafael olhou para o curativo novo e limpo. Depois ergueu o olhar, encontrando o dela. Não se afastou. Se inclinou levemente, encurtando a distância até ela sentir o calor irradiando do peito dele. Você não sobrevive no meu mundo ficando quites, Larissa, disse ele suavemente, a voz vibrando no cômodo silencioso. Você sobrevive segurando a vantagem. Os Vasconi sabem que você existe. Sabem que você me tirou da neve. Se eu deixar você sair por aquela porta hoje, eles vão usar você para chegar até mim. Vão te quebrar só para ver seu sangro. Larissa tirou as luvas manchadas, as mãos tremendo de leve. Odiou que ele estivesse certo. Odiou a lógica fria e inegável da violência dele. Então eu fico na caixa de vidro, ela sussurrou, olhando para as luzes da cidade. Você fica onde eu possa te ver, Rafael corrigiu. Até eu queimar a casa deles. 3 dias passaram num borrão de céu cinza e silêncio ensurdecedor. Larissa não foi trabalhar. Fábio trouxe um celular descartável e uma mala com as roupas dela, a escova de dente e o livro de bolso surrado que ela tinha deixado na mesa de cabeceira. Também trouxe o pote de farinha. Quando Larissa abriu, os 13 mil reais estavam exatamente onde ela tinha deixado. Rafael era um fantasma. Saía da cobertura antes do amanhecer e voltava muito depois de ela ter adormecido no quarto de hóspedes enorme. Quando ela o via, estava sempre ao telefone, a voz um murmúrio baixo e urgente, falando num italiano rápido e localizado, comandando uma guerra que ela não conseguia ver. Ela assistia ao noticiário local. Os apresentadores relatavam um pico repentino de violência entre facções, um incêndio num galpão na Zona Leste, um tiroteio em frente a uma churrascaria badalada, uma explosão num pátio de contêineres. A mídia chamava de guerra de gangues. Larissa sabia que era uma demolição. Na quarta noite, a tempestade se rompeu. Larissa estava sentada na sala escura, observando a garoa bater contra o vidro reforçado. A cidade lá embaixo era uma grade brilhante e borrada. O elevador soou. Larissa se levantou quando as portas se abriram. Rafael entrou na cobertura. Não parecia um homem que tinha vencido uma guerra. Parecia um homem que mal tinha sobrevivido a ela. O sobretudo escuro estava encharcado. Tinha o lábio partido, um hematoma escuro inchando ao longo da maçã do rosto e os nós dos dedos rachados e machucados. O ar ao redor dele cheirava a ozônio, asfalto molhado e o odor acre de fumaça e metal queimado. Parou no centro do cômodo, olhando para ela em pé junto à janela. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O único som era o vento uivando contra o vidro. Está feito, disse Rafael. A voz era rascante, exausta. Larissa cruzou os braços sobre o peito, mantendo distância. Tudo? A família Vasconi não tem mais nenhum ponto de apoio em São Paulo, declarou Rafael. Tirou o casaco pesado e o deixou cair numa cadeira. Foi até o bar, serviu 2 doses de um líquido âmbar num copo e bebeu de uma vez. A liderança deles se foi. O território deles foi absorvido. A rua está quieta. E o Renan? Perguntou Larissa, a voz tensa. Rafael pusou o copo com um clique suave. Olhou para ela, os olhos escuros ilegíveis. O Renan está no fundo do rio. Ele não vai agarrar mais ninguém numa sala de suprimentos. Nunca mais. O estômago de Larissa se contorceu. Não era repulsa exatamente. Era uma aceitação fria e pesada. Aquela era a realidade do homem parado na frente dela. Ele não chamava a polícia, não fazia boletim de ocorrência, removia a ameaça permanentemente. O Fábio está lá embaixo, continuou Rafael, virando-se para encará-la de frente. Ele tem um envelope para você. Contém um novo passaporte, um novo CPF e a escritura de uma propriedade no interior de Minas Gerais. É quieto lá, seguro. Você pode ir embora hoje mesmo. Nunca mais vai precisar olhar por cima do ombro. Larissa o encarou. Pensou no apartamento minúsculo na Zona Leste, na fechadura quebrada da porta da frente, no aquecedor chiando, nos plantões duplos e exaustivos no São Judas, remendando os danos colaterais de uma cidade que não se importava com seu povo.
Olhou para o homem que tinha ordenado execuções para mantê-la respirando. E se eu ficar? Perguntou. Rafael ficou completamente parado. O silêncio no cômodo se espessou, tornando-se pesado e sufocante. Se você ficar, disse Rafael devagar, se afastando do bar e caminhando em direção a ela, você não vai poder fingir que não sabe o que eu sou. Não vai poder desviar o olhar da escuridão. Parou a poucos centímetros dela. O cheiro de chuva gelada e fumaça era inebriante. Eu não olhei para o outro lado quando você estava agonizando no meu lixo, disse Larissa, a voz firme, recusando-se a quebrar o contato visual. Eu te costurei. Aquele era um estranho morrendo, murmurou Rafael, levantando a mão. Hesitou por um segundo antes de os nós dos dedos machucados e ásperos roçarem de leve na mandíbula dela. O toque era impossivelmente suave para um homem capaz de tanta violência. Isso é diferente, Larissa. Eu não sou um homem bom. Sou um monstro que domina o escuro. Se você ficar, fica de pé na escuridão comigo. Larissa fechou os olhos por um breve segundo, se inclinando no calor da palma dele. Ela não era uma garota ingênua procurando um conto de fadas. Era uma mulher cínica e exausta que finalmente tinha encontrado algo sólido o bastante para se segurar num mundo gelado e fraturado. Abriu os olhos e olhou para ele. O escuro não me assusta, Rafael. Eu trabalho o plantão da noite. Uma exalação lenta e rouca escapou dos lábios de Rafael. Um som de profundo alívio ancorado. A mão dele deslizou para a nuca dela, os dedos se entrelaçando no cabelo. Ele não a beijou. Ainda não. Só a puxou para frente, encostando a testa na dela, respirando-a como oxigênio. O estranho trêmulo estava morto. O chefe da facção permanecia, e Larissa, cercada pelo vidro frio e a cidade cintilante, finalmente sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Larissa cometeu o maior erro da vida dela, ou este é o começo de um império sombrio. Deixa um like se você ficou viciado e conta nos comentários o que você teria feito no lugar dela. Passar por cima dele ou arrastar para dentro. Não esquece de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder a parte 4, onde a polícia e a facção vêm bater na porta da Larissa. As ruas estão frias, mas essa história está só esquentando. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama um romance intenso.